Olá, pessoal. Professor Wesley aqui com vocês, resolvendo a questão número 31 dessa prova que foi elaborada pela Fundep, ok? Muito bem. Diz o seguinte, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês, vai ficar mais fácil a visualização. Ele diz: a tabela periódica é uma das realizações mais notáveis da química, porque ajuda a organizar a extensa quantidade de propriedades dos elementos, que de outra forma seria um arranjo confuso. A tabela periódica pode ser usada na previsão de um grande número de propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão das características químicas e físicas dos compostos. Perfeito. Sobre as propriedades periódicas dos átomos, pode-se afirmar que, pessoal, na letra A, ele diz o seguinte: os íons sódio, fluoreto e magnésio têm a mesma configuração eletrônica, conferindo assim a eles o mesmo tamanho. Galera, veja só, isso aqui trata-se de uma coisa que chamamos de íons isoeletrônicos. Se nós pegarmos na tabela periódica, perceberemos que o sódio tem um número atômico 11, o que significa 11 elétrons, porém com carga 1 positivo, teria perdido 1, ficaria com 10. O ânion fluoreto, ele tem um número atômico 9, o que significa que neutro ele teria 9 elétrons, porém com carga 1 negativo, estaria com 10. O cátion magnésio também teria 10, já que o número atômico é 12, ele teria 12 elétrons, mas ao perder 2, fica com 10. Então, são íons isoeletrônicos. E quando você tem íons isoeletrônicos, para você avaliar a questão do tamanho, ou seja, do raio, você deve avaliar o número atômico deles. Por quê? Porque o número atômico indica o número de prótons no núcleo. E quanto mais prótons no núcleo tiver, desde que o número de elétrons seja o mesmo na eletrosfera, maior é a atração desse núcleo sobre esses elétrons e menor fica o raio. Portanto, quando eu tenho série isoeletrônica ou íons isoeletrônicos, o de maior número de prótons, ou seja, o de maior número atômico, terá o menor raio devido à maior atração. E o de menor número atômico terá o maior raio. Ok? Então, para íons isoeletrônicos, essa é a análise que devemos fazer. Por isso aqui, o de menor raio seria o cátion magnésio, porque ele tem o maior número atômico. Aqui, o de maior raio seria o ânion fluoreto, porque ele é o de menor número atômico. Ok, pessoal? Então, por isso aqui, essa afirmativa está errada. Eles não têm o mesmo tamanho. Letra B. A energia de ionização do oxigênio é maior do que a energia de ionização do nitrogênio, porque a carga nuclear do nitrogênio é maior. Bom, primeiramente, pessoal, a energia de ionização do oxigênio não é maior do que a do nitrogênio. Existem algumas irregularidades na tabela periódica em relação a algumas propriedades e energia de ionização é uma delas. Bom, o que nós aprendemos aqui, pessoal? De um modo geral, nós podemos pensar o seguinte, vou pegar um pincelzinho aqui para a gente tratar disso. De um modo geral, falamos que energia de ionização na tabela periódica tende a crescer para os elementos de baixo para cima e da esquerda para a direita. Porém, existem algumas irregularidades, algumas variações que têm a ver com a estabilidade da configuração eletrônica de alguns átomos. E quando a gente avalia, nesse caso, na tabela periódica, teríamos lá a família 5A, a família 6A. Na família 5A está o nitrogênio, na família 6A está o oxigênio. Então, aqui está o nitrogênio, aqui está o oxigênio. Pensando na regra geral, realmente o oxigênio teria uma energia de ionização maior. Porém, existe uma irregularidade que acontece no segundo, terceiro e quarto períodos da tabela, de que os elementos da 5A têm energias de ionização maiores do que os da 6A. Então, essa é uma irregularidade e que a Fundep explora bastante. É até impressionante isso, porque eles cobram mais as exceções do que a regra geral quando trata-se de energia de ionização e de afinidade eletrônica. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Mas, mesmo que você não tivesse visualizado isso, não soubesse isso,
Pessoal, teríamos outro ponto equivocado. Quando se trata de carga nuclear, isso está associado ao número de prótons. E aí, o que acontece? Nós estamos diante do nitrogênio, que tem o número atômico 7. Tem 7 prótons no seu núcleo. O oxigênio tem o número atômico 8, tem 8 prótons em seu núcleo. A carga nuclear do oxigênio é maior do que a carga nuclear do nitrogênio. Porque o oxigênio tem mais prótons no núcleo. E então, quando a gente analisa aqui, ó, ele fala, aqui, ó, porque a carga nuclear do nitrogênio é maior, está errado. A carga nuclear do nitrogênio é menor. Então, aqui está tudo errado, ok? Letra C. Os gases nobres têm afinidade eletrônica negativa, porque qualquer elétron adicionado deve ocupar um nível energético mais distante do núcleo. Pessoal, aqui tem um ponto que a Fundep realmente é um problema. Por que é problema? Porque tem hora que eles avaliam, levam em consideração o conceito de uma forma e tem hora que levam em consideração o conceito de outra forma. Pô, mas como assim, professor? Pessoal, olha bem, existem literaturas que dizem o seguinte, que a afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. E existem literaturas que falam que a afinidade eletrônica está relacionado ao ΔH, nesse processo de quando um átomo gasoso recebe um elétron. Ou seja, vamos comigo aqui no quadro. Aqui. Olha bem, quando você fala assim, ó, um átomo gasoso, ao receber um elétron, se torna um ânion gasoso. Só que esse processo de receber elétrons, de um modo geral, envolve uma liberação de energia. O que quer dizer que o ΔH seria negativo. E aí o que acontece, meninos? Se eu avalio a afinidade eletrônica como a energia liberada, eu pensaria em valores positivos para a afinidade eletrônica. Mas se eu avalio a afinidade eletrônica como sendo o ΔH desse processo, a afinidade eletrônica teria valores negativos. Então, existem literaturas que tratam de uma forma e existem literaturas que tratam de outra. Aquelas literaturas que tratam dessa forma, ou seja, considerando o ΔH, interpretam da seguinte maneira. Interpretam que quanto mais negativa for a afinidade eletrônica, quer dizer, quanto mais negativo for esse ΔH, maior é a afinidade eletrônica. Eu vou repetir. Aquelas literaturas que consideram a afinidade eletrônica como sendo a variação de entalpia nesse processo, consideram que quanto mais negativo for o ΔH, maior é a afinidade eletrônica. O que, a título de comportamento geral na tabela, não alteraria se eu considerar também como sendo a energia liberada. E aí, quanto maior a energia liberada, maior a afinidade eletrônica. Perfeito. Então, a afinidade eletrônica na tabela periódica tem um comportamento similar à energia de ionização. Cresce para cima e para a direita. Sendo que gases nobres não entram nesse comportamento geral. Aliás, nem gases nobres, nem outros grupos que eu vou mostrar para vocês. E aí, meus jovens, é que vem o grande detalhe. Experiências nós temos aí, grande com questões de Fundep, né? Já trabalhei várias questões justamente de afinidade eletrônica. A maioria delas, percebemos que a Fundep encara a afinidade eletrônica como ΔH. E aí que o grande lance do negócio. Se a afinidade eletrônica for o ΔH, a gente tem que a afinidade eletrônica de gases nobres é positiva. Oh, por que isso, professor? É positivo. O que significaria que gases nobres têm uma baixíssima afinidade eletrônica. E é exatamente isso. Por quê? Os gases nobres têm camada de valência completa. Então, para inserir mais um elétron nesse átomo, isso não acontece com liberação de energia, pelo contrário, eu que teria que forçar a entrada desse elétron na eletrosfera de um gás nobre.
porque a estabilidade é muito grande. No entanto, eu vou mostrar aqui para vocês um segmento de tabela de afinidade eletrônica de um livro extremamente renomado que traz afinidade eletrônica sendo conceituado como ΔH. E aí, olha só comigo aqui. Vem cá, joga aqui para mim, por favor. Observe essa tabela que está aqui, ó. É aquilo que eu estava dizendo. Quanto mais negativo, maior é a afinidade eletrônica. Então, pego na 1A, tá vendo? Cresce de baixo para cima, porque fica mais negativo. Se eu pegar aqui na família 3A, que é essa família do boro, tá vendo? Tem uma tendência geral a crescer de baixo para cima. Aqui você vai perceber que dá uma diminuída. Isso é uma irregularidade que acontece na afinidade eletrônica, que no caso aqui não vou entrar em detalhes, mas que a Fundep também cobra. Pego aqui, ó, a afinidade eletrônica cresce de baixo para cima, de um modo geral. Aí aqui tem uma diminuição. Como eu falei, isso aqui é uma irregularidade, tem um motivo para isso. Mas, enfim, percebemos isso. E aí, quando eu olho para essa tabela, como eu falei, isso aqui está num livro super renomado. Aliás, não só um, tem outros, segue a mesma linha. Observe que a afinidade eletrônica dos gases nobres é positiva. E aí, quando você chega aqui, ó, afinidade eletrônica de berílio e magnésio, positiva, porque família 2A também tem um subnível mais externo completinho, isso gera uma irregularidade em relação ao comportamento geral. E aí é onde eu digo. Caiu uma questão num vestibular que a Fundep elabora, ano passado, estou falando de 2019, em que a afirmativa correta estava assim, a afinidade eletrônica do berílio é positiva. E o que estava correto? Estão vendo? Então, esse é um tipo de questão que, se eu pensar em conceitos do ensino médio, ou melhor dizendo, conceitos de algumas literaturas, essa letra C estaria correta, porque pensando nessas literaturas que consideram a afinidade eletrônica como energia liberada e não como ΔH, essa letra C eu poderia considerar como certa. Mas pensando em outras literaturas que tratam a afinidade eletrônica como ΔH, isso estaria errado, porque para os gases nobres a afinidade eletrônica seria positiva, e que, por sinal, é o conceito que a Fundep geralmente usa. E aí? E aí vamos para a próxima. Vamos olhar a letra D. A letra D fala o seguinte: a temperatura ambiente entre os halogênios, flúor, iodo e bromo, este último tem maior temperatura de ebulição por ter maior volume, e aí está errado. Por que está errado? Porque quando eu pego na tabela periódica, veja, na tabela periódica, se eu for lá, joga aqui para mim, por favor, você vai ter lá na família 7A, flúor, cloro, bromo, nessa disposição, mais o iodo aqui embaixo. E as moléculas referentes a essas substâncias são diatômicas. E aí, galera, essas moléculas aqui são todas apolares. E tratando-se de estruturas apolares, tendo a mesma estrutura, ou seja, aqui todo mundo linear, ou seja, são moléculas diatômicas, aquela que tem maior massa molar, que é o iodo, é a que terá maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição, porque as forças intermoleculares serão mais intensas. Então não é o bromo ali que tem maior temperatura de ebulição, e sim o iodo. Por isso, claramente, essa letra D está errada. E então eu digo para você, essa daqui, A está errado, B está errado, D está errado. E a C deu margem à literatura A ou B, eu marcaria a letra C. Inclusive foi o gabarito dado. Mas confesso, cabe anulação. Se entrar com recurso bem feito, bem respaldado, daria anulação. Como já conseguimos várias vezes em questões Fundep. Tudo bem? Beleza? Show de bola, galera. Espero ter ajudado nessa questão.